نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. De Salaf as-Salih acerca da crença, mas mais precisamente da crença nos nomes e atributos de Allah Tabaraka wa Ta'ala, e inicia por um dito, um athar de Al-Awza'i. Al-Awza'i que disse: Makhul e Az-Zuhri foram questionados acerca dos versículos do Alcorão que mencionam os atributos de Allah Jalla wa Ala. Foram questionados como os devemos compreender. Isto é, como devemos compreender os nomes e atributos de Allah Subhanahu wa Ta'ala presentes no Alcorão. Então, Makhul e Az-Zuhri responderam dizendo: os compreendam tal como vos vieram. Os compreendam tal como vos vieram. Isto é, nos seus sentidos aparentes. Então, Makhul, ou melhor dizendo, Az-Zuhri, narrou que Makhul e Az-Zuhri foram questionados acerca da forma correta de compreendermos os nomes e atributos de Allah Subhanahu wa Ta'ala presentes no Alcorão. Então disseram que os devemos compreender tal como nos vieram. Isto é, nos seus sentidos aparentes. Devemos compreender os nomes e atributos de Allah Subhanahu wa Ta'ala presentes no Alcorão nos seus sentidos aparentes. Nos seus sentidos aparentes. Depois o autor, o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, mencionou outro athar. Disse: Al-Walid ibn Muslim disse: Malik wal-Awza'i wal-Layth wa Sufyan al-Thawri foram questionados acerca das informações mencionadas nos textos sagrados sobre os atributos. Então todos responderam: as compreendam tal como vos vieram. Isto é, compreendam as informações mencionadas nos textos sagrados acerca dos atributos tal como vos vieram. Tal como vos vieram. Isto é, nos seus sentidos aparentes. Então, Al-Walid ibn Muslim narrou que Malik, Al-Awza'i, Al-Layth e Sufyan al-Thawri todos responderam da mesma forma, que é que devemos compreender os nomes e atributos tal como nos vieram. Tal como nos vieram. Isto é, nos seus sentidos aparentes. E Al-Awza'i disse: na minha época, enquanto nós e os sucessores éramos vários, dizíamos veramente: Allah Subhanahu wa Ta'ala está elevado sobre o seu trono
e cremos, temos fé em tudo o que foi mencionado na Sunnah acerca dos atributos de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, Al-Awza'i nos diz, na minha época, enquanto nós e At-Tabi'un, os sucessores, éramos vários, então vemos aqui que Al-Awza'i fazia parte da geração que não viu a Sahaba, que não encontrou a Sahaba, mas encontrou At-Tabi'un, aqueles que encontraram a Sahaba, aqueles que aprenderam com a Sahaba. Então Al-Awza'i nos diz aqui, na minha época, enquanto nós e os Tabi'un, os sucessores, éramos vários, dizíamos, isto é, a nossa crença, dizíamos veramente, Allah Jalla wa Ala está elevado sobre o seu trono e cremos e temos fé em tudo o que foi mencionado na Sunnah acerca dos nomes, acerca dos atributos de Allah Jalla wa Ala. E logo que Rabi'a ibn Abi Abdirrahman, Sheikh Malik, o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, aqui nos vai mencionar um acontecimento com Rabi'a ibn Abdirrahman, com Rabi'a ibn Abi Abdirrahman, que é o Sheikh de Malik. Era o Sheikh de Malik. Um acontecimento, uma história que se passou com ele, o Sheikh a mencionou, e é a seguinte: logo que Rabi'a ibn Abi Abdirrahman foi questionado acerca de al-istiwa, acerca da elevação, isto é, acerca da elevação de Allah subhanahu wa ta'ala sobre o seu trono. Rabi'a foi questionado acerca de al-istiwa, da elevação. Então respondeu: al-istiwa ghayru majhul. A elevação não é desconhecida. A elevação não é desconhecida. Isto é, o seu sentido aparente, o sentido da palavra al-istiwa, a elevação, não é desconhecida. Wal-kayfu ghayru ma'qul. E a forma e o como não é imaginável. A forma não é imaginável. Isto é, o sentido real da elevação não é imaginável. Wa min Allahi ar-risala. E a mensagem provém de Allah. E a mensagem provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ar-rasuli al-balagh al-mubin. E incumbe ao mensageiro sallallahu alaihi wasallam de transmitir claramente a mensagem proveniente de Allah. Wa alayna at-tasdiq. E a nós de crer, isto é, de crer, de ter fé em tudo aquilo que nos veio da parte de Allah Jalla wa Ala pelo intermediário
do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E entre aquilo que nos veio da parte de Allah, subhanahu wa ta'ala, pelo intermediário do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, há os nomes e atributos de Allah ta'ala. Então, devemos crer neles da forma que nos vieram, da forma que foram revelados, consoante o seu sentido aparente. Consoante o seu sentido aparente. Então o Sheikh, rahimahullahu ta'ala, nos diz que, dentre aquilo que foi revelado, que nos chegou da parte de Allah subhanahu wa ta'ala pelo intermediário do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, há este assunto que são os nomes e atributos de Allah Jalla wa Ala. Então, devemos crer neles, devemos crer nos nomes e atributos da forma que nos vieram, da forma que nos foram revelados, consoante o seu sentido aparente, sem distorção, nem rejeição, nem configuração, nem comparação. Depois o Sheikh continua dizendo, e aqui o Sheikh nos vai relatar mais um acontecimento, desta vez uma história, um acontecimento que é autêntico, mas desta vez com Malik, al-Imam Malik. Anteriormente falámos de uma história que aconteceu com o Sheikh do Imam Malik. O Sheikh do Imam Malik, que era Rabi'a ibn Abi Abdirrahman. E agora o Sheikh nos vai relatar a história do acontecimento com al-Imam Malik, rahmatullahi alayhi, dizendo: e logo que al-Imam Malik foi questionado acerca deste assunto, isto é, acerca da elevação, acerca de al-Istiwa, acerca da elevação de Allah subhanahu wa ta'ala sobre o seu trono, al-Imam rahmatullahi alayhi respondeu dizendo: al-Istiwa ma'lum, al-Istiwa'u ma'lum, a elevação é conhecida, isto é, o sentido da palavra elevação é conhecido. Wal-kayfu majhul, quanto à sua forma real, à maneira da elevação de Allah subhanahu wa ta'ala sobre o seu trono, a sua forma real é ignorada, é desconhecida, isto é, não conhecemos a forma real da elevação de Allah subhanahu wa ta'ala sobre o seu trono. وَالْإِيمَانُ بِهِ واجب, وَالْإِيمَانُ بِهِ واجب, e a fé na elevação, o facto de crer na elevação é obrigatório. Isto é, o facto de crer, de acreditar, de ter fé que Allah subhanahu wa ta'ala está elevado sobre o seu trono é obrigatório para nós. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ, وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ, e o facto de questionar sobre a forma, sobre a maneira da elevação é uma inovação. Isto é,
o facto de questionar, de procurar conhecer a forma, a maneira da elevação de Allah subhanahu wa ta'ala sobre o seu trono, é uma bid'ah, é uma inovação, é uma inovação. E para terminar, Al-Imam Malik disse: ثم قال للسائل ما أراك إلا رجل سوء ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج. Depois disse ao questionador, aquele que perguntou, que lançou esta pergunta, lhe disse, isto é, o Imam Malik disse àquele que o questionou: não te vejo senão como um homem nefasto. Não te vejo senão como um homem nefasto, mau. Então, ordenou que esse homem fosse expulso do seu redor. Ordenou que aquele que questionou acerca da forma da elevação de Allah subhanahu wa ta'ala sobre o seu trono fosse expulso do seu redor. E o Sheikh continua dizendo que uma narração com o mesmo sentido foi narrada da mãe dos crentes, Salama radiyallahu anha. Então aqui o Sheikh nos mencionou inicialmente a primeira narração, que é, ou melhor dizendo, o primeiro athar, o primeiro dito, que é de Rabi'a, que é o Sheikh de Malik. Depois mencionou o athar de Malik e terminou dizendo que há também uma narração, um hadith de Salama, que é a mãe dos crentes, uma das esposas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, acerca deste ponto, com o mesmo sentido dos dois que foram mencionados, o primeiro de Rabi'a e o segundo de Malik. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, diz: e Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak disse, mais uma vez menciona um athar, um dito de as-Salaf. Desta vez Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, que disse: sabemos que o nosso Senhor subhanahu, louvado seja Ele, está acima dos seus céus, elevado sobre o seu trono, separado da sua criação. Isto é, Allah tabaraka wa ta'ala, o Criador, está separado e elevado acima de tudo aquilo que criou.